Existe um Deus antigo tão obcecado pelo poder que, para impedir que os próprios filhos o destronassem, decidiu devorá-los um por um. O seu nome era Cronos. Hoje, quando ouvimos falar dos deuses gregos, normalmente pensamos em Zeus, Poseidon, Hades, Hera, Atena, Apolo e Afrodite. Pensamos no Olimpo, nos relâmpagos, nos templos, nos heróis e nas grandes guerras da mitologia. Mas antes dos deuses olímpicos, havia uma geração mais antiga, mais primitiva, mais brutal e mais próxima das forças selvagens do cosmos, os Titãs. E entre todos eles, Cronos tornou-se o mais temido. Cronos era filho de Urano, o céu, e de Gaia, a terra, mas Urano não era um pai justo. Segundo o mito, ele mantinha muitos dos seus filhos escondidos nas profundezas da terra, impedindo-os de nascer plenamente, de viver e de ocupar o seu lugar no mundo. Gaia, cansada da dor, da opressão e do sofrimento causado por Urano, decidiu agir. Criou uma foice e pediu aos seus filhos que enfrentassem o pai. Mas nenhum deles teve coragem. Nenhum deles quis desafiar aquele poder antigo que parecia intocável. Apenas um aceitou: Cronos. Com a arma entregue pela própria mãe, Cronos atacou Urano, separou o céu da terra e arrancou o poder ao pai. A antiga ordem foi quebrada, o trono mudou de mãos e Cronos tornou-se o novo senhor do cosmos. Mas aqui começa a ironia sombria deste mito. Cronos libertou-se do pai opressor apenas para se transformar mais tarde no mesmo tipo de tirano que tinha destruído. Depois de assumir o poder, recebeu uma profecia terrível. Um dos seus próprios filhos iria destroná-lo, tal como ele tinha destronado Urano. E a partir desse momento, Cronos deixou de governar com força e começou a governar com medo. Ele não suportava a ideia de perder o trono. Não aceitava que o futuro pudesse nascer. Não aceitava que uma nova geração pudesse superá-lo. Por isso, sempre que Reia, sua esposa, dava à luz um filho, Cronos pegava na criança e devorava-a. Um por um, Hestia, Deméter, Hera, Hades e Poseidon foram engolidos pelo próprio pai. Este é um dos mitos mais brutais da Grécia Antiga, mas também é um dos mais simbólicos. Cronos não devora os filhos apenas por crueldade. Ele devora os filhos porque tem medo. Medo do futuro, medo da mudança, medo de ser ultrapassado, medo de perder o controle. Cronos representa o poder antigo que prefere destruir tudo o que nasce novo, em vez de aceitar que o seu tempo acabou. E quantas vezes isto se repete na história? Impérios que esmagam ideias novas. Religiões que perseguem novas visões espirituais. Sistemas que ridicularizam quem pensa diferente. Autoridades que tentam controlar a juventude, a criatividade, a liberdade e a consciência. Cronos não é apenas um titã da mitologia grega. Cronos é um arquétipo. É o velho sistema a devorar o futuro. Mas o destino não pode ser travado para sempre. Reia, desesperada por salvar pelo menos um filho, decidiu enganar Cronos. Quando Zeus nasceu, ela escondeu a criança numa caverna em Creta e entregou ao marido uma pedra enrolada em panos, fingindo ser o recém-nascido. Cronos, cego pelo medo e pela obsessão, engoliu a pedra sem perceber o engano. Enquanto ele acreditava que tinha vencido a profecia, Zeus crescia escondido, protegido, longe dos olhos do tirano. E aqui, o mito revela uma verdade poderosa. Nenhum sistema consegue devorar todos os filhos do futuro. Pode tentar esconder, pode tentar calar, pode tentar controlar, pode tentar engolir tudo o que nasce fora da sua ordem, mas algo sempre escapa. Zeus cresce, a nova geração levanta-se, e o velho poder começa a tremer. Quando Zeus finalmente regressa, ele obriga Cronos a libertar os irmãos que tinha devorado. Hestia, Deméter, Hera, Hades e Poseidon voltam à vida simbólica. Aquilo que Cronos tentou apagar retorna com mais força. Depois começa a grande guerra entre os titãs e os deuses olímpicos, a titanomaquia. De um lado, Cronos e a velha ordem dos titãs. Do outro, Zeus e a nova geração de deuses.
Esta guerra não é apenas uma batalha entre personagens mitológicas. É o conflito eterno entre o passado que quer permanecer e o futuro que exige nascer. Cronos queria congelar o tempo, mas o tempo não pode ser congelado. Curiosamente, o nome de Cronos foi muitas vezes associado, ao longo da tradição, à ideia de tempo, mesmo que a relação entre Cronos e Cronos não seja simples nem totalmente igual. Ainda assim, simbolicamente, essa associação tornou-se poderosa. Cronos é o tempo que consome tudo. O tempo devora reis, impérios, religiões, corpos, memórias e até os próprios filhos. Nada escapa completamente ao tempo. Mas o mito de Cronos mostra que existe algo ainda mais forte do que o medo do tempo: a renovação. Zeus representa a ruptura, a nova ordem, o nascimento de uma consciência que já não aceita ser engolida. E aqui está a parte mais profunda do mito. Todos nós temos um Cronos dentro de nós, a parte que teme mudar, a parte que tenta controlar o futuro, a parte que sabota novas versões de nós mesmos, a parte que prefere repetir o velho sofrimento a permitir que algo novo nasça. Quantas vezes devoramos os nossos próprios filhos internos, um sonho que nasce e nós destruímos, uma ideia nova que surge e nós ridicularizamos, uma vontade de mudar que aparece e nós sufocamos, uma versão mais livre de nós mesmos que começa a despertar e nós calamos por medo. Cronos vive em cada sistema, mas também pode viver dentro de cada pessoa. Mas Reia também vive em nós. Reia é a força que protege a semente do futuro. É a intuição que esconde Zeus até o momento certo. É a coragem silenciosa que sabe que nem tudo deve ser entregue ao poder que devora. E Zeus também vive em nós. Zeus é a parte que cresce em segredo, a parte que sobrevive, a parte que um dia regressa para libertar aquilo que foi engolido. Por isso, a história de Cronos não é apenas uma lenda antiga. É uma mensagem sobre ciclos. O filho derruba o pai. O novo substitui o velho. A consciência supera a tirania e o futuro vence o medo. Mas o mito também deixa um aviso. Quem derruba um tirano pode tornar-se tirano se não compreender a raiz do poder. Cronos derrubou Urano, mas repetiu o mesmo padrão de controlo. E esta talvez seja a maior lição. Não basta vencer o antigo sistema. É preciso não se transformar nele. A verdadeira libertação não é apenas trocar um rei por outro, substituir um trono por outro trono, ou mudar o nome da autoridade. A verdadeira libertação acontece quando o ciclo de medo, domínio e repetição é quebrado. Cronos devorava os próprios filhos porque não confiava na vida, não confiava no futuro e não confiava na renovação. Ele queria eternizar uma ordem que já estava destinada a cair. Mas tudo o que nasce tem força. E tudo o que tenta impedir o nascimento acaba, cedo ou tarde, enfrentando aquilo que tentou destruir. Por isso, quando olhamos para Cronos, não estamos apenas a olhar para um deus antigo. Estamos a olhar para uma pergunta: o que na nossa vida ainda está a devorar o nosso futuro? Que medo ainda está a impedir o nascimento de uma nova versão de nós? Que sistema, externo ou interno, ainda tenta engolir aquilo que viemos trazer ao mundo? Cronos foi derrotado porque tentou lutar contra o inevitável. E o inevitável era simples. O futuro tinha de nascer. Se este mito despertou algo em você, deixe o seu like, inscreva-se no canal e comente aqui embaixo. Cronos era apenas um monstro, ou o símbolo de todo poder que teme ser substituído? No próximo vídeo vamos continuar a abrir as mitologias esquecidas, os deuses antigos e os símbolos que ainda hoje falam diretamente à nossa consciência. Até o próximo vídeo.